E aí, tudo bom? Um grupo de jovens encontra uma senhora que não consegue aceitar que envelheceu e quer ser desejada como antigamente, mas se ela não pode ter isso, então ninguém mais poderá. Vem acompanhar comigo como essa galera fez para derrotar uma idosa sedenta por sexo no resumo do filme slasher de terror chamado X, A Marca da Morte, de 2022. Estamos na era rural do Texas em 1979 e um crime brutal aconteceu. Sheriff Dentler chega ao local de um massacre, encontrando vários corpos e uma televisão ligada com uma pregação extremista, mas eles descobrem algo no porão que os deixa atordoados. Mas para entender como que tudo isso aconteceu, voltamos 24 horas no passado e conhecemos Maxine, uma moça viciada em drogas e que é um símbolo sexual de filmes adultos, que são comandados e dirigidos por Wayne, o namorado dela. Eles estão indo a Houston gravar um novo filme adulto chamado As Filhas do Fazendeiro, com a equipe de gravação, composta pela operadora de som Lorraine e o seu namorado e diretor RJ, além de, claro, os atores Bob Lane e também Jackson, que também são um casal. Cada um deles tem um sonho e Maxine está cansada de ser uma falida ferrada na vida e quer ser conhecida de todo jeito. Já Lorraine, por outro lado, é bem tímida e não é bem recebida pela galera ali e fica até meio sem jeito quando eles começam a fazer alguns takes ali mesmo no posto de gasolina. Aliás, o padre pregador tá por todo canto e Wayne entende que aquele fanatismo religioso do povo talvez atrapalhe as gravações deles, por isso eles precisam encontrar um lugar mais isolado para gravar. Então eles seguem o trajeto, passando pelos xerifes do começo do filme, que estão analisando um acidente com animais na estrada. A equipe chega numa fazenda isolada de tudo, lugar perfeito para dar merda. Wayne sai para conversar com o proprietário Howard e Lorraine começa a perceber que foi contratada para um filme adulto, algo que ela não é muito afim de participar, muito menos dos bastidores. Howard aparece para recepcionar Wayne e o cumprimenta com uma arma, bem receptivo. Maxine já sente cheiro de merda, fica esperta e pega a arma que tá no porta-luva para caso dê ruim por ali. Mas Wayne consegue contornar a situação, explicando sobre já terem alugado aquela casa e as conversas também que eles tiveram antes de irem ali. E não bastasse a recepção calorosa, Maxine percebe que tem uma senhora observando ela da janela. Ela se chama Pearl e é a esposa de Howard, mas logo saberemos mais sobre ela. E uma curiosidade é que tanto Pearl quanto Maxine são interpretadas pela mesma atriz, Mia Goth. De volta ao filme, Howard aparenta ser debilitado de saúde, mas ele rejeita qualquer tipo de ajuda e leva a galera até a casa alugada. Só que ao perceber as reais intenções de todo aquele povo ali, deixa claro que não gosta e também não confia em nenhum deles, então pede pelo menos um pouquinho de discrição. As gravações se iniciam com Bob Lane e Jackson, e Lorraine não sabe nem onde enfiar a cara dela, mas olha gente, eu não posso mostrar nada aqui senão vai dar ruim pro canal, tá? Mas enquanto não chega a sua vez, Maxine decide dar um rolezinho por ali e contemplar a paisagem, dá uma olhada no pé, dá uma mergulhadinha, pá, e nem nota que Pearl está seguindo ela. Mas gente, isso é o de menos, porque o que ela não sabe é que existe um crocodilo ali, e ele começa a se aproximar lentamente dela, mas felizmente ela sai da água no tempo certo antes de um ataque. Maxine volta ao galpão, mas vê Pearl observando e acenando de longe e pensa, olha só que senhorinha simpática é essa, então vai atrás, mas ao entrar na casa, encontra um ambiente assustador, sujo e descuidado. Pearl subitamente aparece e oferece um suco a ela, e Maxine aceita por educação e bebe tudo num gole só para sair logo dali. Pearl decide do nada relembrar sua história e fala sobre a sua idade, sobre sentir falta de ser bonita e como ela e Howard não são íntimos há muito tempo. Só que enquanto ela fala, ela tenta encostar em Maxine, que se sente acuada e vaza logo dali, até porque Howard também chegou na casa. Mas antes de sair, Pearl pede segredo a ela, e logo depois Howard percebe que alguém esteve ali. A equipe se reúne na casa da fazenda para as gravações, e Maxine usa drogas para dar um up no momento. Como as primeiras cenas já foram gravadas, agora é a vez dela, que também grava com Jackson, numa narrativa que envolve traição entre irmãs. O problema é que Pearl observa aquela cena de longe e, bom, ela parece estar excitada com aquilo tudo. Ela volta a contemplar a sua beleza e volta a se maquiar e se arrumar, porque ela deseja tudo aquilo para ela também, além de que ela também quer ser bela novamente e também ser desejada. Então pede a Howard para fazer amor com ela, mas ele recusa porque ele tem medo que o seu coração não aguente. E bom, isso deixa Pearl sedenta para provar do fruto de novo. Após as gravações, Lorraine começa a se interessar por vídeos adultos e quer saber mais sobre a rotina deles, e após eles mostrarem como vivem, onde comem, onde se escondem, brindam-a aquela liberdade toda e começam a cantar, sem nem imaginar que Pearl está triste e tá lá tirando a maquiagem que ela fez para tentar impressionar o marido. E após essa cantoria, Lorraine decide finalmente que quer participar dos próximos filmes e não apenas gravar som, mas o seu namorado RJ não gosta da ideia, meio que sente que tem posse sobre ela e fica revoltadinho. Lorraine é amparada ali pela equipe, que a prepara para contracenar com Jackson, enquanto Wayne conversa com RJ, que não sabe lidar com aquilo, e após gravar, mesmo contra sua própria vontade, vai tomar um banho e cai no choro, se mostrando meio arrependido por ter trazido a sua namorada até ali. Aliás, o que você
faria no lugar dele se você tivesse um namorado ou uma namorada nessa situação? Comenta aí, porque olha, ele ficou cheio de ciúminho e decide ir embora. Só que ele para no meio do caminho quando vê Pearl parada no meio da estrada. Ele tenta ajudá-la a voltar para casa, mas como ela está sedenta por uma ensaboada, um desentupimento de encanamento, ela começa a assediar RJ. Pearl deseja ser tratada como as mais novas são tratadas e RJ dá um chega pra lá nela. E então, cansada de tanta rejeição, Pearl finaliza ele com uma faca, banhando tudo com sangue em ataques brutais. Meu Deus. Saciada e revoltada, ela dança ao ar livre, então desliga o carro e pega a chave, e assim ninguém mais vai poder sair dali. Lorraine acorda e sente falta do namorado, e as buscas se iniciam. Wayne dá uma sondada no local de cuequinha mesmo, então vai ao celeiro e acaba pisando descalço em um prego. Ele então ouve algo e olha por um buraco na madeira, mas Pearl surpreende e o empala no olho com um forcado, finalizando-o também e em seguida esconde o seu corpo no feno. Lorraine tá ali vagando buscando a galera e percebe que a luz da casa dos senhores se acende, e Howard aparece dizendo que Pearl está desaparecida, então Lorraine acaba se envolvendo na busca dela também, mas para procurar melhor precisaria de uma lanterna extra, que Howard diz que está no porão. Lorraine desce até lá, mas Howard a tranca lá dentro, e ao tentar escapar descobre um corpo nu preso por correntes, e então percebe que aquele casal de idosos é pior do que ela imaginava. Howard vai armado atrás de Jackson e pede ajuda para procurar Pearl, e ele vai deixando Bobby Lane dormindo sozinha, mas mal sabiam eles que Pearl já estava ali na casa. Ela entra no quarto de Maxine enquanto ela dorme, tira sua roupa e se deita ao lado dela. Enquanto isso, Howard e Jackson caminham à beira do lago no meio da escuridão, e Howard não acha prudente se separarem por ali porque ele só tem uma lanterna, mas Jackson se garante e vai mesmo assim, e acaba vendo um carro debaixo d'água. Só que, gente, aqui já deu ruim pra ele, porque Howard o despista e o atrai pra um banhado, dizendo que sabe o que Pearl tem feito e que ele não pode dar a ela o que ela realmente quer, mas ele sabe que Jackson pode. Então ele o finaliza com um tiro e o seu corpo cai na água. No porão, Lorraine encontra um machado e tenta arrombar a porta pra escapar, mas é pega por Howard, que voltou pra casa. Ele bate nos dedos dela com o seu próprio machado e corta um deles pra impedir que ela saia. Então ele liga a TV, onde tá mostrando aquele padre pregador novamente, e deixa num volume bem alto pra abafar os gritos dela. Enquanto isso, Pearl passa a sua mão pelo corpo de Maxine, deixando o sangue de RJ nela. E, gente, a mulher não acorda de jeito nenhum, que cena agonizante, mas quando ela acorda, se assusta com a presença de Pearl e dá um grito e acaba acordando Bobby Lane, que tá no outro quarto. Ela ouve e tenta ajudar, mas durante o alvoroço, Pearl sai da casa e Bobby Lane flagra tudo. Ela segue Pearl até o lago na intenção de também procurar Wayne e Jackson, e tenta ajudar aquela senhora a voltar pra casa, mas Pearl recusa a ajuda e questiona como Bobby Lane pode ter tudo por causa de sua beleza. Então a chama de prostituta e a empurra pra dentro do lago, onde ela é atacada e finalizada por aquele crocodilo. Howard aparece na sequência e descobrimos que eles são parceiros de crime de uma frieza imensa, já que Pearl simplesmente fala que ela não gosta de loiras, e saem dali, afinal eles ainda têm mais trabalho pela frente. Maxine tá enojada e tá se limpando, mas percebe que a galera toda sumiu ali, só que não consegue procurar ainda porque flagra Howard e Pearl chegando ali na casa. Então ela vai correndo se esconder. Eles entram armados e começam a falar sobre os crimes que cometeram, e Howard confessa que quer deixar Maxine para que Pearl a finalize, porque ela se identifica com a jovem, mas Pearl confessa que ela tá borocochosinha, porque ela não é mais amada como antes, e finalmente Howard atende o que ela tá pedindo, e eles vão pro rally rola. E olha, infelizmente Maxine se escondeu no pior lugar que ela poderia escolher, porque ela tá ouvindo tudo aquilo ali debaixo da cama. Nesse momento, Maxine poderia sim pegar a arma deles e finalizar toda essa história aqui mesmo, mas ela aproveita o momento íntimo dos dois para fugir e tenta ir até a van, mas apenas para descobrir que faltam as chaves, encontrar RJ morto e também as rotas furadas. Então ela pega a arma de Wayne no porta-luvas e nem se dá o trabalho de ver se ela tá carregada, mas ouve gritos de Lorraine e corre para casa para tentar libertá-la. E olha, ela até consegue, mas Lorraine tem um ataque de pilantra e começa a culpar Maxine por tudo que aconteceu. E ao tentar fugir correndo dali, leva um tiro de Howard, que aparece do nada. Pearl aparece também e começa a se declarar para Howard, dizendo que eles não precisam de mais ninguém, mas ele não tem tempo para isso e planeja esconder toda aquela sujeira caso alguém venha procurar. Então começa a arrastar o corpo de Lorraine por ali. Porém, ela solta uma última tossida antes de morrer, e isso assusta Howard, que tem um ataque do coração e morre. Maxine aproveita e avança contra eles. Ela encontra as chaves do caminhão de Howard e aponta a arma para Pearl, enquanto a TV tá exibindo o anúncio daquele pregador extremista. E ela fala que Pearl vai apodrecer na cadeia quando todo mundo souber o que eles fizeram, mas aquela senhora fala que elas são iguais e que Maxine vai acabar como ela no futuro. Só que Maxine fala que ela vai ter a vida que ela merece e puxa o gatilho, mas infelizmente descobre que a arma está descarregada. Pearl pega outra espingarda e dispara
dispara contra Maxine, mas ela erra, e o impulso do tiro é tão forte que a arremessa para trás, quebrando seu quadril. Sem poder se mover, ela pede ajuda a Maxine, que a manda ficar quieta e entra no caminhão. Enquanto Pearl enche ela de insultos, Maxine dá a ré passando por cima de sua cabeça e acelera, passando de novo, fazendo ela explodir. Maxine sai pela estrada em segurança e tranquila para seguir o seu sonho, independente do que ela precise fazer para conquistá-lo. No dia seguinte, o xerife Dentler e os outros policiais chegam, continuando aquela cena inicial do filme. O vídeo do pregador continua passando a todo vapor e descobrimos que Maxine é filha dele e que ele condena o que ela faz e ora para que ela um dia volte para casa. Os policiais encontram uma câmera usada para filmar os filmes adultos, mas eles não sabem o que tem ali. Só que com base no que eles encontraram ali, eles acreditam ser um maldito filme de terror. E aí, o que você achou do filme X, A Marca da Morte? Comenta aí o que você achou e não esquece de se inscrever e de conferir os outros resumos daqui da Central. Tchau, vejo você no próximo vídeo.